Olá, criança! Estamos aqui no nosso Crescer na Telinha, disponível todos os domingos às 10 horas da manhã com novas histórias. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. Até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. Girafa e o jacaré. A Arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante. Imagina isso, gente. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, o leão e a leoa, o tigrão e a esposa, um casal de jacarés, um casal de papagaios. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim
vou louvar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Au, 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 os animais no meu quintal. 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 Lá tem uma galinha. Lá tem um sapinho. Lá tem um petinho. Lá tem um cachorrinho. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um gatinho. Lá tem macaquinho. Lá tem passarinhos. Lá tem elefantes. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito
que fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Crescer na Telinha. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de história que fala sobre os animais entram em cena. Pois é, não é? As histórias da Bíblia, elas não contam só histórias sobre reis, rainhas, pastores de ovelhas, gigantes. A Bíblia conta também histórias envolvendo animais, não é? E hoje nós vamos conhecer o terceiro animal da nossa lista desses animais que estão entrando em cena aqui no Crescer na Telinha. Eu vou dar algumas dicas e vocês vão ficar pensando aí que animal será esse que vai aparecer na nossa história de hoje, tá certo? Esse animal, ele tem uma alimentação bem variada. Ele come camundongos, ele come ovos de pássaros, ele come até carniça. Vocês sabem o que é carniça, criança? Carniça é a carne, é o animal que morreu e está ali apodrecendo. É a carne de um animal que está estragando. E esse animal da nossa história gosta até desse tipo de comida. Já pensou? Que animal será esse, crianças? Será que alguém pensou aí em urubu? Não, não é urubu, tá certo? Olha só, tem outra coisa sobre esse animal. Ele é um animal que ele gosta muito de coisas brilhantes e coloridas. Quando ele vê uma coisa brilhante e colorida, ele pega essa coisa e leva lá para o esconderijo deles. Você sabe que animal é esse? Vou dizer para vocês. É o corvo, tá certo? É uma ave que também é considerada um animal muito, muito inteligente. Tem muitas curiosidades sobre esse animal que vai aparecer hoje na nossa história. Mas como será que esse animal vai aparecer na nossa história? Como será que ele vai ser usado por Deus na vida dos seus amigos? Vamos lá aprender essa história comigo? Pois então, essa história aconteceu há muito tempo atrás, lá em Israel, no tempo do rei Acabe. Acabe foi um rei de Israel que ele não foi um rei muito legal. Sabe por quê, crianças? Ele fazia o povo de Israel pecar porque ele adorava outros deuses. E isso deixava o coração de Deus muito triste. Baal chegou até a construir um templo para as pessoas irem adorar a esses deuses. E Deus não gostou daquilo, porque Deus já tinha falado desde a época de Moisés que os amigos deles não podem adorar outro Deus, a não ser o Deus do céu, o Deus eterno. E aí Deus mandou o profeta Elias. Olha só, eu trouxe esse cinto aqui porque a Bíblia diz que Elias usava um cinto de couro em volta da roupa dele. Então Deus pediu para Elias ir até o rei Acabe, certo? E dizer o que Deus estava achando de tudo aquilo que Acabe estava fazendo no reinado dele. E aí Elias chegou para Acabe. Elias era um profeta de Deus. Vocês lembram que é um profeta, né, crianças? É aquela pessoa que recebe a palavra de Deus e transmite a palavra de Deus para outra pessoa, não é? Então Elias foi até Acabe e disse para Acabe que Deus estava muito, muito triste com ele, porque ele estava fazendo o povo de Israel pecar, adorando outros deuses. E aí Deus ia fazer justiça, mandando uma seca muito grande. Ia passar muito tempo sem chover, os rios iam secar, os lagos iam secar, porque o povo estava fazendo algo que deixava Deus muito triste, que era adorar outros deuses. E aí Elias disse que só ia voltar a chover quando Deus desse ordem a Elias novamente para vir conversar com Acabe, dizendo que agora ia voltar a chover em Israel.
Como vocês acham que o rei Acabe ficou? Ficou muito chateado, né, com Elias, não gostou de receber aquele recado de Deus com Elias. Acabe era casado com a rainha Jezabel, que era uma rainha que também adorava outros deuses. E aí ela mandava fazer muita coisa errada, muita maldade com os profetas de Deus. E aí Elias ficou com medo. E agora? Eu dei o recado de Deus para Acabe, para o rei Acabe. A rainha Jezabel vai ficar brava comigo. E se ela fizer alguma maldade comigo? E aí Deus disse, sabe o que para Elias, crianças? Deus pediu para Elias fazer uma viagem lá para um riacho que ficava lá próximo do Rio Jordão. E Elias saiu andando, tá certo? Viajando para ir para esse riacho. Quando Elias chegou lá, olha só o que ele encontrou. Ele encontrou o riacho lá, olha, com as águazinhas. E Deus disse, olha Elias, vá lá perto do Rio Jordão, tem um riacho, você vai ficar lá nesse riacho, tá certo, Elias? E lá, quando você tiver sede, você bebe a água do riacho. Mas será que a gente só precisa de água para sobreviver, crianças? O que é que vocês acham? Não, não é? A gente precisa comer. E como será que Elias ia fazer para se alimentar? O que será que Deus disse para Elias? Deus disse, olha Elias, e quanto a comer, você não se preocupe. Quando você tiver sede, você bebe água do riacho. E todos os dias, pela manhã e no finalzinho da tarde, eu vou mandar os corvos virem trazer alimento para vocês. Eu vou mandar eles trazerem para vocês no comecinho do dia e no final do dia, pão e carne. E aí, crianças, não foi isso que aconteceu? De manhã cedo, lá vinha um corvo, olha, com o seu bico. O que é que ele trazia nesse bico, voando lá para perto do riacho? Ele entregava para Elias o pão e a carne. Todos os dias, Deus fez isso com Elias. E Elias não ficou com fome nem um só dia, porque todo dia de manhã, todo dia no final da tarde, o corvo vinha e trazia no bicão dele pão e carne para Elias. E quando Elias tinha sede, bebia a água do rio. Olha só que história legal, não é mesmo, criança? Deus usou um animal, uma ave, o corvo, para cuidar do profeta que precisava se proteger da esposa do rei Acabe, porque eles não gostaram da mensagem, da palavra que Deus mandou Elias contar para eles. E vocês sabiam, crianças, que assim como Deus cuidou de Elias lá naquela caverna, lá naquele riacho, providenciando o alimento e a água que Elias precisava para sobreviver, Deus também cuida da gente. Deus providencia tudo o que nós precisamos e nós devemos ser gratos a Deus por isso. E nós precisamos confiar que Deus sempre vai estar nos ajudando naquilo que a gente precisa. E essa foi a história que nós aprendemos com esse pássaro, o corvo, que foi usado por Deus para cuidar do seu profeta, para proteger o seu profeta, para alimentar o seu profeta. Gostaram dessa história, crianças? Pois é, Deus, assim como Ele cuida de Elias, Ele também cuida de cada um de nós. E eu acho que a gente precisa ter o coração muito grato a Deus por isso. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus porque Ele cuida da gente? Porque do jeito que Ele cuidou de Elias, Ele também está cuidando de nós, dando para a gente tudo aquilo que a gente precisa? Vamos lá orar comigo? Eu oro daqui e vocês oram dali, certo? Feche os olhinhos de vocês aí na casa de vocês e eu vou fechar os meus olhos aqui e a gente vai orar juntos, tá certo? Papai do céu, muito obrigada por essa história que nos ensina que o Senhor cuida da gente, que o Senhor nos protege e que o Senhor providencia
tudo que nós necessitamos, assim como o Senhor providenciou para Elias, quando ele estava ali escondido naquela caverna, temendo pela sua vida. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor nunca vai nos desamparar, que o Senhor sempre vai dar a gente aquilo que a gente precisa. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Pois é, criança, então agradeçam sempre a Deus pelo cuidado dele, providenciando tudo aquilo que a gente precisa. Foi isso que a história de hoje nos ensinou. Olha só, crianças, para a nossa atividade de hoje, a nossa proposta é vocês fazerem um pássaro como esse que eu fiz para contar a história do corvo e Elias, do corvo que alimentou Elias quando ele estava lá naquela caverna, se escondendo, se protegendo contra os perigos que a rainha Jezabel representava para ele. Então, para fazer um pássaro como esse, vocês vão precisar de papel ofício, olha só, 2 folhas de papel ofício. Vocês vão precisar de giz de cera, né? Vocês viram que esse papel eu já comecei a pintar, tá certo? Você vai precisar de giz de cera, vai precisar de tesoura, de lápis grafite, de cola, pode ser dessa ou de qualquer uma que você tenha na sua casa, e de canetinhas hidrocor, tá certo? E também de alguma coisa redonda que a gente vai precisar para fazer a cabeçazinha do nosso pássaro, tá certo? Aqui eu estou usando um pratinho descartável, mas você pode usar qualquer coisa circular que você tem aí na sua casa, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é pegar a folha de papel ofício, tá certo? Que a gente vai fazer o bico do nosso pássaro e você vai pegar o lápis cera deitado e vai pintar assim, ó, para dar uma cor para o bico do nosso pássaro, tá certo? Vai pintar todinho. Só precisa pintar de um lado, tá certo? Pintar uma folha e depois, olha, pinta a outra folha, tá certo? Sim, com o lápis deitado, que fica mais fácil da gente pintar, a gente economiza tempo, tá certo? Pinta mais rápido. Agora, se você tiver com tempo aí na sua casa, aí você pinta, tá certo? Com o lápis normal, ok? Pronto, pintou a folha. Agora, vocês sabem que pra gente fazer dobradura, a base sempre é um quadrado. Então, você vai pegar a sua folha, ó, vai fazer um triângulo em uma das pontas dela, vai fazer um vinco bem forte. Eu estou usando a minha unha para fazer o vinco. Se você não tiver uma unha muito forte, você pode usar um lápis, qualquer coisa para fazer o vinco bem forte. É importante o vinco forte porque vai ajudar você. Aí vocês estão vendo que eu fiz o triângulo e sobrou essa partezinha aqui, esse retângulo? Pois então, você vai pegar a tesoura, olha, e vai cortar essa partezinha que ficou fora do triângulo. E aí você criou um quadrado que é a base de toda dobradura, tá certo? A mesma coisa com a outra folha. Você faz o vinco, ó, cria o triângulo, tá certo? E vai sobrar esse retângulo aqui e você vai cortar para fazer o bico do nosso pássaro, tá certo? A minha tesoura é sem ponta. Se você não tiver tesoura sem ponta em casa, você pede ajuda a alguém da sua casa. Aí olha só agora, não tá o quadrado aqui? Pois então, agora você lembra daquele vinco que eu estava fazendo bem forte? Você vai abrir o seu quadrado, tá certo? E vai dobrar a ponta aqui, olha, de cima até o meio, tá certo? Essa parte daqui eu vou dobrar até o meio de onde está o meu vinco. Vou dobrar de um lado, vou dobrar do outro, ó. Olha só,
vai ficar assim, você viu? Eu dobrei de um lado, do outro, as duas se encontraram aqui no meio. Aí agora eu vou pegar a cola, tá certo? Que eu trouxe e vou passar cola em um dos lados aqui, dessa forma, desse cone que eu fiz aqui, tá certo? Vou passar bastante cola e vou, olha só, juntar. Tá vendo? Colei aqui. Aí depois que eu colo, eu faço esse movimento aqui assim, olha, transformando aqui num cone, ó, que vai ser uma das partes do bico. Vai ficar assim, ó. Você pode dar uma amassadinha, tá certo? Já tá com a cola, tá bom? E vai ficar assim, a primeira parte do bico. E você vai fazer a mesma coisa com o outro quadrado. Lembra do vinco que a gente fez para ficar bem forte aqui no meio? Leva uma parte do quadrado até esse vinco, tá certo? É importante sempre passar a unha forte assim. Depois leva outra parte, tá certo? Até lá o meio. Olha só. Passa a cola em um dos lados. Olha só, o lado que está sem cola, você junta com o lado que está com a cola. E aí depois, lembra daquela amassadinha que a gente dá para ficar assim com essa forma de cone? Pronto, olha só, a gente já fez aqui, olha só, o nosso bico. Agora o que é que a gente vai fazer? Eu trouxe um grampeador, tá certo? Pra gente pregar aqui, dar uma grampeada aqui pra colar o nosso bico um no outro. Olha só, então eu trouxe o grampeador, tá certo? A gente vai grampear aqui as duas partes do nosso bico, tá certo? Pra uma ficar presa à outra. Olha só, então o bico já está pronto. A posição dele, na verdade, é essa aqui, tá certo? Aí agora, lembra do pratinho descartável que eu trouxe? Pois então, eu vou pegar o prato descartável, vou fazer o círculo aqui, vou desenhar, tá certo? O círculo aqui no papel, no outro papel ofício, lembra que eu disse que a gente ia precisar do papel ofício? Eu falei 2, mas na verdade são 3, tá certo? E a gente também vai aproveitar essas partes que sobraram. Aí agora, ó, é só pegar o nosso círculo e recortar para fazer o rosto do nosso pássaro, tá certo? Que vai servir para você depois contar essa história do corvo que Deus mandou alimentar o profeta Elias. Olha só, aí você vai pegar aqui, eu vou pintar ele de preto, né? Lembra que o corvo é preto? As penas do corvo é preto? Então eu vou pegar aqui o lápis preto, tá certo? E a gente vai pintar aqui o rosto, a cara do nosso corvo de preto, assim, com o lápis jeitado. Lembra aquela dica que eu dei pra gente terminar mais rápido? Olha só, aí a gente vai pegar, vai escolher qual vai ser a parte de cima e a parte de baixo e a gente vai colar aqui. O meu corvo aqui, ele está com os olhinhos que eu tinha lá em casa. Se você não tiver olhinhos como esse, você pode aproveitar a tampa da cola, desenhar nesses pedacinhos de papéis que sobrou, e você desenha na parte branca um círculozinho, outro círculozinho e forma o olhinho do seu corvo e depois você cola, se você não tiver olhinhos assim em casa. E aqui no bico, olha, eu fiz as narinas do corvo. Então você prega o rostinho com cola, tá certo? Aqui bem no meio, desenha dois círculozinhos aí, usando a tampinha da cola
e cria o olho do seu corvo. E com esse corvo, você pode contar para sua família, para sua avó, para sua mãe, para o seu irmão, para quem você quiser, essa história da Bíblia que fala que Deus usou o corvo para cuidar, para alimentar o seu profeta Elias. Tá certo, crianças? Então, até o próximo domingo. Tchau!